Olá, meu nome é Tatiane Araújo e hoje vamos trabalhar com função exponencial. Para entender um pouco como chegamos a essa ideia de função exponencial, vou iniciar por um pouco da história, da necessidade do homem de aprofundar seus cálculos na astronomia, na navegação. Então, para fazer essas contas, para poder navegar, eram utilizados, obviamente, alguns instrumentos e os cálculos eram necessários. Só que existia uma grande demanda de cálculos aritméticos e era necessário que existisse o conhecimento prévio de multiplicações, divisões, potências, raízes, e havia a necessidade de que tivéssemos métodos mais eficazes para poder chegar ao resultado desses cálculos. Então, apesar de eu ter colocado aqui o nome de dois estudiosos, dois matemáticos, Jos Buggy e John Napier, eles não realizaram esses estudos em conjunto. Um era escocês, o outro era suíço, e eles publicaram quase que ao mesmo tempo uma tábua de logaritmos. Então, existiu realmente aquele empenho por conta de um método que solucionasse o problema dos navegadores, dos astrônomos. Então, foi lá no século XVII que começou essa demanda. Então, eles fizeram publicações, um em 1960, um em 1620, o outro em 1614, e depois da publicação da tábua de logaritmos de Napier, foi elaborada tanto por Napier quanto por Henry Bridges outra tábua com uso bem mais simples e que continham os logaritmos decimais. Então, aqui está uma imagem que demonstra realmente o manuscrito daquela época. E o que a gente precisa entender é o seguinte: hoje, no que é que nós utilizamos logaritmos e exponenciais? Bem, atendem realmente a tanto a leis matemáticas quanto a fenômenos da física, da química, da biologia, como da economia. Então, o logaritmo é uma necessidade que matemáticos tenham esse entendimento até para poder facilitar a vida de outros tantos profissionais. E aí vem aquele processo. Tatiane, por que você está falando logaritmo se a aula é sobre exponencial? Porque os dois estão ligados. Então, vou demonstrar aqui realmente uma forma logarítmica, aqui, onde eu tenho um log b na base a igual a x, e aqui eu estou evidenciando qual seria a forma exponencial, onde eu tenho esse mesmo azinho aqui da base, o mesmo x, que é o resultado, que ele vai ser o expoente, e o nosso resultado aqui, ó, o logaritmando. Então, ele vai, para essas situações aqui, nós deveremos ter esse b maior do que zero e o valor de a, que vai representar a base, ele deve ser maior do que zero e diferente de 1. E aí vem aquela pergunta: por que maior do que zero e diferente de 1? Então, vamos começar a observar algumas propriedades, porque nessas propriedades que nós começamos a compreender o que é que vem a ser uma função exponencial. Então, para começar, a função exponencial, ela é uma função que contém uma variável no expoente. Então, se eu chego aqui e digo aqui que eu tenho, por exemplo, nosso f de x vai ser a elevado a x. Então, esse é o expoente e nós temos o que? Variável, ou seja, um valor de x, uma incógnita para poder resolver. Então, nós vamos poder demonstrar uma função exponencial de base A aqui da seguinte forma. Então, nesse caso aqui, ó, f é função de r em r positivo. E o que isso quer dizer? Vamos observar. Nós sabemos que estamos trabalhando com os números reais aqui. Então, para um domínio R, nós vamos ter o quê? Um contradomínio de números reais positivos. E como é que eu posso confirmar isso? De onde é que veio essa situação?
Então, tendo aqui ó, o f de x, ou seja, o y é igual a elevado a x, aonde a e y pertencem aos números reais. Então, bora analisar aqui a propriedade 1. Então, o que essa propriedade 1 está nos mostrando? Que toda vez que eu tenho bases iguais multiplicando, eu vou somar os expoentes e vice-versa. Então, vai funcionar tal e qual logaritmos. Então, o que eu percebo aqui é inicialmente o seguinte: f não pode assumir o valor zero. Então, f não pode ser zero. De onde veio isso? Vamos observar. Se hoje eu tenho esse valor do x inicial pertencente aos números reais, tal que o f do x inicial igual a zero para todo x pertencente aos números reais. E aí eu coloco a seguinte circunstância: f de x vai ser igual a f x inicial mais x menos x inicial. Isso aqui eu estou demonstrando uma variação. Então, se aqui eu tenho uma soma, eu vou pegar essa propriedade aqui e vou fazer o quê? O reverso. Então, eu sei que f xo vezes f de x menos xo. Ok. Então, aqui em cima, eu defini quem é esse f de x, ó, ele é igual a zero. Então, se eu chegar aqui e substituir o valor de zero, nós sabemos que todo e qualquer valor multiplicado por zero vai ser igual a zero também. Então, o resultado da nossa equação é zero. Então, está demonstrado aqui porque que esse valor de f ele não pode ser zero. Tá certo, Tatiane, mas você falou que ele não podia ser zero e ele deveria ser maior do que 1. Ou seja, como é que isso aí vai ser manifestado? Como é que a gente está provando que ele tem que ser realmente um valor maior do que zero? Vamos observar. Então, vou colocar aqui que f deve ser maior que zero. Ok, então, considerando, por exemplo, f de x igual a... Vou colocar dois valores iguais. Então, considerando, por exemplo, x sobre 2 mais x sobre 2. Então, se eles estão somando, quer dizer que f de x sobre 2 vezes f de x sobre 2. Dessa forma, eu sei que multiplicação de dois elementos iguais, isso aqui é o mesmo que está fazendo o quê? F de x sobre 2 ao quadrado. E eu sei que isso aqui, ele vai ser maior do que zero. Ele não pode ser igual a zero, já que ele é não nulo. Ele vai ter que ser um valor positivo, certamente. Por quê? Porque se está sendo elevado ao quadrado, o resultado dele vai ser obrigatoriamente um valor positivo. Então, nessa situação é que chega a ideia de que, quando eu chego aqui em cima, que eu digo, que eu destaco essa característica, eu estou falando de uma função, eu estou falando de uma função afim, e eu estou dizendo o seguinte, que, vou colocar aqui embaixo, aquele valor, ele está dizendo assim, ó, eu tenho aqui um domínio, eu tenho a imagem, obviamente o resultado será aqui o contradomínio. Então, para esse conjunto, que ele pode vir qualquer número real, ele só vai admitir aqui no contradomínio um valor positivo para os números reais. Então, nada mais do que isso. E ainda provando aquela propriedade 1, temos o seguinte: podemos trabalhar também com os números racionais. Sim, os racionais estão inseridos no rol dos números reais. Então, o que a gente pode chegar aqui e destacar é o seguinte, é que para todo número real,
na forma onde R vai ser igual a M sobre N, e esse valor de N, ele deve pertencer aos números naturais. Então, para isso aqui, nós simplesmente provamos o seguinte: se eu tenho o meu f de R com a elevado a R, e eu sei que R é igual a M sobre N, então a elevado a M sobre N, e basta lembrar aqui, ó, que, por exemplo, uma raiz de A vai ser o mesmo que A elevado a 1 sobre 2, 1 daqui, 2 daqui. Então, aqui é o mesmo que dizer que raiz de N, A elevado a N. Então, isso aqui é a única função que é possível atendendo a isso aqui, ó. Então, nos números reais, tendo como resultado um número real positivo, de racionais para real. Então, vamos lá. Não temos apenas essa propriedade, temos também a propriedade 2, que destaca o seguinte, que todo e qualquer valor elevado a 1 vai ser igual a ele mesmo. Então, para essa situação, podemos demonstrar que para toda função R, temos R. Ou seja, para todo N pertencente aos números naturais. Então, vou dar um exemplo aqui, onde eu tenho, por exemplo, f de n, que vai ser igual a f de 1 mais 1 mais, sabe-se lá quantas vezes, esse valor aqui. Limitado, obviamente. Mas, se temos somas, sabemos que essas funções f de 1, elas estão multiplicando. Diversas vezes. E que para esse valor aqui, nós temos o seguinte: A vezes A, vezes A, vezes A. O número repetido, multiplicado várias vezes, vai ser o mesmo que A elevado a N. Então, para todo valor de N, sendo pertencente aos números naturais. E, por fim, chegamos a propriedade 3, que ela demonstra o seguinte, que x é menor do que y, aonde nós temos o seguinte: a elevado a x é menor do que a elevado a y quando o a for maior do que 1. E x menor do que y, no caso aqui do a elevado a y menor do que a elevado a x, ou seja, é o inverso do daqui, quando o valor de A for maior do que 0 e menor do que 1. Então, parece um pouco estranho, mas o que eu quero dizer é o seguinte: toda vez que A for maior do que 1, então ele vai admitir valores como 2, 3, 4, 5, e se a gente estiver falando de números reais, não necessariamente 2, 3, 4, 5, mais 1,1, 1,2 e todos os outros mais. Para esse valor de A aqui, ele vai estar no intervalo entre 0 e 1. Então, ele é maior do que 0, ou seja, eu poderia dizer que estaria admitindo um valor como 0,1, me limitando apenas a uma casa decimal, e poderia colocar vindo até 0,9, porque ele não vai estar compreendendo o 1 aqui. Então, seria esse o valor de A para esse caso, onde vamos perceber que no daqui, ó, o sinal concorda com o de cá. E nesse daqui, o sinal, ele discorda do de cá. Então, nesse primeiro caso, ele vai ser crescente, enquanto no outro caso ele vai ser decrescente. Então,
eu destaquei aqui que existem situações aonde x pertence aos números irracionais. Há uma única maneira de definir essa função aqui, e supondo que a gente tenha esse a maior do que 1, nós vamos ter o seguinte: o a elevado a x ele vai atender a propriedade 3 quando? Quando é que vai ser isso? O x ele vai ser maior do que o r e menor do que o s, onde esse r e s eles vão pertencer aos números racionais, ou seja, vai ser uma dízima, vai ser uma fração, uma dízima periódica muito importante, uma fração. Então, aqui, ó, coloquei uma regrinha colocando a ordem de prioridades, sendo o a elevado a r menor do que o a elevado a x, tal como está do lado de cá, e menor do que o a elevado a s. Agilizei colocando essas informações no GeoGebra, utilizando essa função aqui, e o que eu quis adiantar foi isso aqui como um exemplo, tá? Quem sou eu para definir valores exatos? Mas vamos lembrar que x é um número irracional, então eu coloquei o valor de π, 3,14 aproximadamente. Peguei esse daqui, o valor de r, como 3 sobre 2, 1,5, s como 13 sobre 2, ou seja, 6,5, e o valor de a como 2. E vamos observar que, de fato, esse valor daqui é o maior de todos. Então, a gente percebe pela forma como está o gráfico. Esse daqui, ó, é o de cá, então ele está mais aberto. À medida que o valor de x vai ficando maior, ele vai ficando, ó, mais estreitinho, ou seja, isso aqui quer dizer que esse valor está crescendo. Então, podemos observar a questão da aproximação por falta ou por excesso, com esse valor aqui de a elevado a x, sendo o r menor do que o x, para o caso de r pertencer aos números racionais, e a aproximação por excesso, aonde o a elevado a x, a gente vai ter o quê? O x menor do que o s, ou seja, o x ele vai estar entre os valores de r, que é menor do que ele, e o valor de s, que é maior do que ele. Então, a gente constata que não tem como existir dois números reais diferentes. Esse caso aqui, o a ele é menor do que b. Então, com essa propriedade, se existisse, seria nesse intervalo, ó, AB, e ele teria que estar concentrado dessa forma aqui, onde nós temos o valor de a elevado a r, existiriam os valores do intervalo entre eles, na sequência, e por fim o valor de a elevado a s. Mas não existiria uma potência com o valor de a, com esse expoente racional. E, por fim, confirmando a terceira propriedade através dos gráficos, como foi dito, existe a questão do concordar aqui o sinal ou discordar do sinal. Então, quando A for maior do que zero, nós percebemos que esse valor vai ser crescente, que esse valor aqui, ele vai estar fazendo o quê? Ele está variando da esquerda para a direita e o crescimento é lento. Para esse caso aqui, ó, x menor do que zero vai ser bem lento e posteriormente, quando x for maior do que zero, ele vai ser rápido. Nesse caso de cá vai ser justamente o oposto, que é essa situação daqui. Por quê? Tudo isso porque o valor de A ele é menor do que 1 e maior do que zero. Então, ele vai estar justamente fazendo o sentido oposto. E a questão do crescimento também, quando ele for menor do que zero, esse valor de x, o decrescimento vai ser rápido. Quando ele é maior do que o zero, x é maior do que zero, o decrescimento ele já vai ser um pouquinho mais lento aí. Então, são essas as propriedades que nós temos a afirmar, e voltando para aquela questão inicial, tentando demonstrar o porquê dessa questão do lidar com os valores de 0 e os valores de 1. Reiterando que esses valores aqui, ó, eles devem ser, o valor da base, ele vai ter que ser maior do que zero e diferente do que 1. Então, é isso aí, gente. E espero que tenha sido claro, tenha sido realmente funcional aí o processo. Muito obrigada, até mais.